Hoje a gente vai tentar montar um guia bem prático Isso aí. para quem está planejando começar a investir agora em 2026. A ideia é criar uma base sólida e, principalmente, fugir daquelas armadilhas mais comuns. Exato. E o curioso é que o primeiro passo que a maioria das pessoas dá é, ironicamente, o maior erro de todos. Exatamente. E esse erro é, assim, surpreendentemente simples. Começar comprando ativos. Como assim? A pessoa abre a conta na corretora, aí ela vê uma notícia que o Banco do Brasil está pagando um dividendo bom, ouve alguém falar bem do Itaú, ou lê que a WEG é uma empresa incrível, Aham. e o impulso é ir lá e comprar umas ações. Parece o certo a fazer, né? Mas é como começar a construir a casa pelo telhado. Pera um pouco, essa afirmação é bem forte. Como assim comprar ativos é um erro? Para investir, a pessoa precisa comprar alguma coisa. Parece um paradoxo, não? Então a questão não é o ato de comprar, é a ausência total de um porquê. Ah, entendi. É a compra reativa, sabe? Comprar porque a ação tá na moda, ou porque um amigo indicou, ou só porque o nome da empresa é familiar. Não tem análise do negócio. Se o preço está justo, ou, o mais importante, como aquela ação se encaixa num plano maior. É a ação pela ação. Perfeito. É como receber as chaves de um avião e achar que o negócio é sair apertando todos os botões para ver o que acontece. O mais provável é que dê muito errado. Entendi. Então é a ação sem estratégia. Isso me leva a crer que o erro de verdade não é a compra, mas algo que vem antes e que as pessoas pulam. O plano. Precisamente. É a ausência de um plano de alocação de ativos. E olha, esse é o ponto que separa o amador do investidor de longo prazo. O jogo é ganho ou perdido aqui. Antes mesmo da primeira compra. Exato. Existem pesquisas muito sérias que mostram que a sua política de alocação, ou seja, como você divide o dinheiro entre as classes de ativos, é responsável por mais de 90% do seu resultado. 90%? Mais de 90%. É muito mais decisivo do que ficar tentando achar a próxima grande ação. Ok, essa ideia dos 90% é algo que a gente precisa explorar mais. Mas antes, vamos para o lado prático. Primeiro o plano, depois a ação. Como alguém, do zero, começa a desenhar esse plano? Começa com a pergunta mais básica e a mais esquecida de todas. Para quê? O objetivo. Exato. Precisa definir metas claras, com valores, com prazos. Sem o destino, qualquer caminho serve. E nos investimentos, qualquer caminho geralmente leva a um resultado bem medíocre, ou a perdas. Certo. Vamos pegar um exemplo clássico. Aposentadoria. Digamos que a meta seja ter uma renda passiva de R$ 10.000 por mês. Que é um objetivo que, para muita gente, parece bem distante. E com apenas R$ 287 por mês, como você mencionou, parece até mágica. Parece, né? Mas vamos colocar os números no papel. O plano seria assim. Meta de 10 mil mensais. Investimento inicial, 0. Começando do nada. Ok. Aportes mensais de R$ 287. Esse valor não é aleatório, tá? Corresponde a 10% de um salário médio no Brasil, que hoje está na casa dos R$ 2.870. Entendi. Prazo, 35 anos, que é um tempo parecido com o de contribuição para o INSS. E a meta de rendimento mensal seria de 0,9%. Certo, essa meta de rendimento de 0,9% ao mês é um ponto importante. Isso é realista? Onde que se consegue um retorno desses de forma consistente? Ótima pergunta. Esse número tem que ser realista. Uma carteira bem diversificada, com ações aqui no Brasil, ativos lá fora, fundos imobiliários, historicamente entregou retornos até maiores que isso no longo prazo. Aham. E a nossa própria renda fixa, em vários momentos, já ofereceu taxas assim. Então não é um número conservador, mas está longe de ser impossível para um investidor disciplinado com o tempo. É uma meta bem factível. Ok, então assumindo que essa meta de 0,9 seja atingida, qual é o resultado final? Os R$ 287 chegam lá mesmo? É aqui que a mágica dos juros compostos e do tempo aparece. Com esses parâmetros, o patrimônio acumulado no final dos 35 anos seria de R$ 1.393.221,41. Uau! E aí, aplicando o mesmo rendimento de 0,9 sobre esse montante,
A renda passiva mensal gerada seria de R$ 12.538,99. Supera a meta inicial. Supera a meta. E olha como o detalhe importa. Se a gente ajustasse o rendimento para 0,85% ao mês, a renda cairia para R$ 9.753. Essa diferença mínima de 0,05% separa quem atingiu a independência financeira de quem quase chegou lá. É impressionante. Mas uma dúvida que vem na hora é a inflação. Daqui a 35 anos, R$ 12.000 não vão ter o mesmo poder de compra de hoje. Como o plano lida com isso? Ponto crucial. O modelo funciona porque ele tem duas premissas. A primeira é que ninguém aporta os mesmos R$ 287 para sempre. O salário aumenta, a carreira avança e os aportes são reajustados. O esforço de poupar 10% continua, mas o valor absoluto cresce. Certo. E a segunda? A segunda, e mais importante, é que a seleção de ativos tem que ser inteligente. Ações de empresas de setores perenes, tipo energia, saneamento, bancos, e bons fundos imobiliários. Eles têm a capacidade de repassar a inflação para os preços e para os dividendos. Ele já vem com uma proteção natural contra a perda do poder de compra. Faz sentido. E se a meta fosse outra? Por exemplo, comprar um imóvel em 10 anos. O plano mudaria? Mudaria completamente. E essa é a beleza de ter um plano. Para um objetivo de 10 anos, o prazo é mais curto, então a tolerância ao risco tem que ser menor. Menos bolsa, talvez. Provavelmente. A carteira terá uma porcentagem maior em renda fixa, que é mais previsível, e uma exposição menor à volatilidade das ações. O plano dita a alocação de ativos, ele sempre vem primeiro. Certo. Agora eu quero voltar naquela sua afirmação que, sendo bem sincera, parece boa demais para ser verdade, que a alocação de ativos é responsável por mais de 90% do desempenho. Eu sei, parece contraintuitivo. Totalmente. Minha primeira reação é de ceticismo. Como assim a escolha entre ter ações da Petrobras ou da Vale importa menos do que a decisão de ter 30% ou 40% da carteira em ações? É uma reação super natural, porque a gente foi condicionado a achar que investir é acertar a ação vencedora. Mas esse número vem de estudos acadêmicos muito sérios. O Marco Zero foi um estudo lá de 1986, de Brinson, Hood e Bibauer. Ok. Eles pegaram os dados de 186 grandes fundos de pensão americanos para entender de onde vinha o retorno deles. E a conclusão, que na época foi um choque, foi que entre 91% e 93% da variação dos retornos podiam ser explicados pela política de alocação de ativos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que se eu escolhesse as piores ações do mercado, mas tivesse a alocação certa, eu ainda me sairia bem? Isso quebra um pouco a lógica. É uma ótima provocação. A resposta é, não exatamente. Pensa assim, a alocação de ativos define o seu campo de jogo. Ela determina o potencial de risco e retorno da sua carteira. Certo. A escolha das ações, o tal do stock picking, e tentar acertar a hora de comprar e vender, o market timing, é o que você faz dentro desse campo. Se você definir o campo errado, tipo 100% em um único ativo de risco, nem o melhor jogador do mundo vai ter um bom resultado. Entendi. O estudo mostrou que definir o campo é esmagadoramente mais importante que as jogadas individuais. Aliás, o market timing contribuiu com menos de 2% para o resultado. E essa ideia foi testada de novo? Ou foi só um achado isolado? Foi testada e confirmada várias vezes. Os mesmos pesquisadores voltaram ao tema em 1991, com mais dados, um período maior de 15 anos, incluindo outros mercados, como Japão e Inglaterra. E o resultado? O mesmo. Mesmo no Japão, onde o stock picking era famoso por ser mais eficiente, a alocação ainda explicava 86% do resultado. Depois, em 2000, um novo estudo confirmou de novo. A alocação explica cerca de 90% de todo o retorno. A evidência é muito robusta. Ok, estou convencida da importância. Se a alocação é o fator decisivo, deve ter um princípio fundamental para construir uma boa alocação, né? Imagino que não seja só sair comprando um monte de coisas diferentes. Exato. E o conceito por trás de uma alocação robusta é tão poderoso que rendeu um prêmio Nobel de Economia para o Harry Markowitz em 1992.
O nome do conceito é correlação negativa. Certo, vamos traduzir isso para o português claro. O que é correlação e por que a versão negativa dela é tão importante? Correlação mede como dois ativos se movem em relação a um ao outro. A escala vai de -1 a +1. Uma correlação de +1, ou positiva, significa que eles andam de mãos dadas. Quando um sobe, o outro sobe junto. Isso. E quando um cai, o outro tende a cair junto. Um exemplo prático disso seria o quê? Um setor bancário no Brasil. Num cenário econômico bom, as ações do Bradesco, Santander e Itaú, todas tendem a ir bem juntas. Se vem uma crise de crédito, todas tendem a sofrer juntas. Ah, claro. Ter ações desses três bancos não é diversificar de verdade. É uma concentração disfarçada, porque a correlação entre eles é muito positiva. Entendi. E do outro lado do espectro, a gente tem a correlação negativa, de -1. É quando os ativos se movem em direções opostas. Quando um está subindo, o outro tende a estar caindo. Encontrar ativos assim é o santo graal das carteiras. Por quê? O que isso permite? Permite algo que parece impossível: reduzir o risco e a volatilidade sem ter que sacrificar o retorno. E qual seria o exemplo clássico de correlação negativa que a gente vê aqui no nosso mercado? O mais nítido, o mais histórico, é a relação entre o Ibovespa, nosso índice de ações, e o dólar. Ibovespa e dólar. Pensa bem, quando o sentimento em relação ao Brasil está otimista, o capital estrangeiro entra, o que fortalece o real e faz o dólar cair. Ao mesmo tempo, esse dinheiro comprando ações faz o Ibovespa subir. E na crise é o contrário. Exatamente. Em momentos de incerteza, os investidores fogem para a segurança do dólar, vendendo ações. O Ibovespa cai e o dólar sobe. Um age como um amortecedor para o outro. Tá, mas a minha intuição aqui grita que isso é uma receita para ficar no 0 a 0. Se um sobe para compensar a queda do outro, no fim do dia, meu patrimônio não saiu do lugar. O que eu estou perdendo nessa lógica? Essa é a intuição de quase todo mundo, mas é aí que os dados mostram uma coisa surpreendente. Existe um estudo gráfico que ilustra isso perfeitamente. Uma carteira 100% em Ibovespa é um eletrocardiograma, cheia de altos e baixos. Muita volatilidade. Muita. Uma carteira 100% em ativos americanos, dolarizados, também tem a sua própria volatilidade. Agora, a mágica acontece quando você junta as duas. E o que acontece com a carteira combinada, 50% em cada? O resultado quebra a intuição. A linha no gráfico que representa essa carteira mista não só é muito mais suave, as quedas são bem menores, como o resultado final dela, ao longo de décadas, é superior ao de cada uma das carteiras individuais. Pera, ela rende mais do que as outras duas sozinhas. Rende mais. Então, a combinação não só amortece as quedas, mas na verdade melhora o retorno. O todo se torna maior e mais forte que a soma das partes. Você diminui o risco e, nesse caso, aumenta o retorno. Isso muda completamente a forma de pensar sobre investimentos. Então, como a gente traduz toda essa teoria numa estrutura prática? Que cara teria uma carteira que aplique esses princípios? Existem vários modelos, mas um que ajuda a visualizar bem essa estrutura é o que as fontes chamam de modelo Kraken. A imagem é de um polvo com vários tentáculos, sabe? Cada um é uma classe de ativo diferente, agindo de forma independente, mas coordenada. Gostei da analogia. E como seriam esses tentáculos? Qual a divisão? Seria algo assim, e o importante é entender o papel de cada parte. Primeiro, 25% em ações brasileiras. Esse é o motor de crescimento da carteira, a parte que captura o potencial da nossa economia. Ok. Depois, 25% em fundos imobiliários. Pense neles como a fonte de aluguel da carteira. Gera uma renda mensal mais previsível, com menos volatilidade. Certo. Motor de crescimento e gerador de renda. E os outros 50%? Aí entra a proteção. 25% em ações no exterior. Esse é o tentáculo dolarizado, a nossa pólice de seguro contra a crise no Brasil. É a correlação negativa na prática. O amortecedor. O amortecedor. Em seguida, 20% em renda fixa ou caixa. Esse é o porto seguro, o freio de mão. Ele estabiliza tudo em momentos de pânico e serve como pólvora seca para aproveitar oportunidades. E sobram 5%. Exato. E por fim, uma pequena parcela, 5% em criptoativos.
E qual o papel desses 5% em cripto? Essa é a pimentinha. É uma aposta simétrica, ou convexa. Por ser uma fatia pequena, se tudo der errado e for a zero, o impacto no patrimônio total é mínimo. Só 5%. Mas, por ter um potencial de valorização explosivo, se der certo, o ganho pode ser tão grande que impacta positivamente a carteira inteira. É ter um potencial de ganho enorme, com o risco de perda limitado. Então, depois de toda essa análise, a grande mensagem não é sobre como encontrar a próxima VEG ou a próxima Petrobras. Não mesmo? É sobre como construir uma arquitetura, uma estrutura de portfólio que seja preparada para o que der e vier. Exatamente. A chave não é tentar adivinhar o que vai acontecer com a economia, com a inflação, com a política. Ninguém consegue fazer isso de forma consistente. A chave é montar uma carteira resiliente, onde as partes se equilibram. Num cenário, as ações brasileiras podem sofrer, mas o dólar sobe e protege o patrimônio. Em outro, a bolsa voa e a renda fixa segura o resultado. É se preparar para vários futuros, em vez de apostar num só. É isso que protege o capital e potencializa os ganhos no longo prazo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Esse princípio da correlação negativa, essa ideia de equilibrar forças que parecem opostas para criar um resultado geral mais estável e superior, é uma estratégia poderosa para investimentos. Mas fico pensando, em que outras áreas da vida a busca por equilíbrio entre elementos que parecem conflitantes, tipo trabalho e descanso, ou risco e segurança, poderia nos levar a um resultado que não é só uma média dos dois, mas algo genuinamente mais forte e resiliente? O que é mais decisivo para construir patrimônio, afinal? É ter uma estratégia de alocação de ativos, assim, uma arquitetura de carteira bem definida, ou ser um mestre em escolher os ativos individuais, os melhores tijolos para essa construção? Olha, para mim a questão se resume a uma coisa só. O jogo se ganha na estrutura. Eu defendo que a arquitetura da carteira é a principal responsável pelo desempenho no longo prazo. Muito, mas muito mais do que a escolha daquela ação da moda. Eu já vejo por um ângulo um pouco diferente. Para quem está começando, sabe, com aportes menores, eu acredito que o foco total deve ser na qualidade intrínseca daquilo que se compra. Aderir a uma fórmula de alocação, às vezes muito complexa, pode ser mais prejudicial do que benéfico nesse estágio. É que a gente ouve muito sobre escolher a próxima grande empresa, mas os dados mostram que isso é quase irrelevante. O verdadeiro sucesso vem ao decidir as proporções, quanto no Brasil, quanto no exterior, quanto em imóveis. É a arquitetura, não a decoração que sustenta a casa. Estudos clássicos, mostram que mais de 90% da avaliação dos retornos de uma carteira vem dessa decisão. É o sistema que te salva de você mesmo, principalmente em momentos de pânico no mercado. Entendo a força desses estudos, mas eles olham para grandes fundos, para uma realidade institucional. A realidade de quem aporta, digamos, R$300 por mês é completamente outra. Com esse valor, seguir uma alocação de, 5 ou 6 classes de ativos significa comprar R$50 ou R$60 de cada uma. Isso não constrói patrimônio de forma eficaz, sabe? Apenas gera uma complexidade, custos e até uma falsa sensação de segurança. O insight aqui, para mim, é que no início, a potência do aporte concentrado em qualidade supera e muito essa pulverização. Mas essa concentração não cria justamente o risco que a diversificação busca eliminar? Ao focar em poucos ativos, como grandes bancos, por exemplo, você troca um risco de mercado por um risco setorial altíssimo. Se uma crise específica atinge aquele setor, a carteira inteira afunda. A beleza de uma alocação estrutural, usando até mesmo ETFs para simplificar, como um que siga o S&P 500, é mitigar exatamente esse tipo de risco específico. A teoria de Markowitz, que não ganhou um Nobel à toa, prova que combinar ativos descorrelacionados diminui a volatilidade e melhora o retorno. Essa resiliência que você cita, ela é muito elegante na teoria, mas a minha preocupação é com a prática. A complexidade de ter que rebalancear essa carteira pode ser uma armadilha, né? Imagina que as suas ações no exterior dispararam e agora representam 40% da carteira, em vez dos 25% planejados. A teoria manda você vender parte desse ativo de sucesso para comprar outros que estão indo mal. Para um iniciante, vender o que está subindo para comprar o que está caindo
é emocionalmente muito difícil e pode levar a erros graves. Aliás, essa sua correlação negativa, ela realmente se manteve em março de 2020, quando o pânico foi sistêmico e tudo caiu junto. É um ponto válido, claro. Em pânicos agudos, as correlações tendem a convergir para 1. Quase tudo cai. Mas a recuperação não é uniforme. A disciplina da alocação te força a rebalancear exatamente nesse momento, te obrigando a comprar o que ficou para trás e está mais barato, preparando a carteira para a próxima fase do ciclo. É um mecanismo antipânico que funciona mesmo quando as emoções estão à flor da pele. A concentração não te oferece esse guia. O melhor guia é o conhecimento. A disciplina mais importante para quem começa é a de estudar e entender profundamente o que possui. É um erro perigoso acreditar que uma fórmula de alocação substitui o conhecimento sobre o negócio no qual você está se tornando sócia. O sucesso não vem de preencher percentuais numa planilha, mas de investir em empresas excelentes cujo valor composto ao longo de décadas vai superar qualquer estratégia de rebalanceamento tático. A qualidade do ativo, para mim, é o verdadeiro motor do retorno. Em resumo, eu mantenho que a adoção de um método de alocação é a abordagem mais segura e estatisticamente comprovada. A estrutura protege contra os riscos que a gente não vê e otimiza os retornos ao forçar uma disciplina de compra na baixa e venda na alta entre as classes de ativos. E eu concluo que, para quem está no início da jornada, a prioridade tem que ser simplicidade e qualidade. Aprender a identificar e a se concentrar em poucos ativos excepcionais constrói uma base de conhecimento e um patrimônio muito mais sólidos do que a simples adesão a uma fórmula que talvez a pessoa nem compreenda direito. Fica claro que, embora nós dois concordemos sobre a necessidade de ter um plano, a nossa divergência está no ponto de partida. Ainda que eu defenda que a estrutura é soberana, a nossa conversa reforça que a simplicidade na execução dessa estrutura é vital. Exato. E embora eu insista que a qualidade do ativo vem primeiro, é evidente que conforme o patrimônio cresce, a diversificação que você defende se torna não apenas importante, mas inevitável. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.